Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado a Deus pelo dia, por tudo que nos deste a viver nesse dia até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Deus, por esse tempo de louvor. Nós te agradecemos pela vida de cada um, pela oportunidade que temos de prestar-te culto, cantar louvores, e agora, Senhor, de recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ministre ela ao nosso coração. Nós queremos ouvir a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Até o versículo de número 10. O texto da cura do coxo é um texto bastante conhecido, mas eu leio ele e queria também usar o contexto. Nós não vamos ler porque o contexto é um pouco longo. Estende-se por todo o capítulo 3, também o capítulo 4. Mas apenas fazer uma visão panorâmica para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero, como início, lembrar os irmãos que o livro de Atos é o livro da nossa história. Atos dos Apóstolos. Foi, no começo, também chamado de Atos do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo fez na vida da igreja depois que Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo em Atos 2. Ali, onde nós estamos lendo, Atos 2 e aqui Atos 3, era o começo da igreja. E hoje nós sabemos que nós estamos vivendo o fim. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que ele não tem fim, ele não tem um encerramento. Todos os outros livros da Bíblia têm uma abertura, um meio e um fim, uma saudação final. Todos os outros, sem exceção. Só o livro de Atos, ele tem um começo, um meio e ele não tem um encerramento. Parece que ficando claro para a igreja que a obra do Espírito Santo continuaria. Ela está sendo escrita ainda, os atos do Espírito Santo. Aquilo que Deus está fazendo, a história da igreja. Por isso, o livro de Atos, ele não terminou ainda, ele ainda está sendo escrito. Muito bem, no capítulo 3 que nós lemos, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era comum, era levado diariamente para o templo um coxo que nasceu coxo. Ele tinha 40 anos de idade. Lá no finalzinho do capítulo 3 vai dizer a idade dele. Que ele tinha 40 anos, mas ele já era de nascença, paralítico. E ele era colocado diariamente nessa porta chamada Formosa para pedir esmola, porque ali entrava uma grande quantidade de pessoas. A porta Formosa, ela era conhecida por ser construída de bronze de Corinto. Era um bronze raro. E ela tinha 2 metros de largura por 22 metros de altura. Era uma senhora de uma porta. Pedro e João estavam indo para a hora da oração.
para a hora da oração, a hora nona, que é 3 horas da tarde, quando aconteceu esse episódio de o pedinte, né? O paralítico de nascença, o coxo, olhar para eles e firmou o olho neles e pediu firmemente, ele esperava receber alguma coisa. Pedro e João devolveram o olhar penetrante, né? Diz que Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber. E nesse momento Pedro disse, olha, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando ele pela mão direita, ele firmou os seus pés e começou a pular, glorificar a Deus e entrou com eles no templo. Esse é o texto que geralmente nós conhecemos. Acontece que a partir daí, muita coisa começou a acontecer. Essa notícia correu rapidinho. Já o templo estava lotado de gente, porque o paralítico da Porta Formosa ele era conhecido. A Porta Formosa era conhecida, ali entrava um grande número de pessoas. E se ajuntou um grande número de gente e começaram a olhar para Pedro e João como se eles fossem extraterrestres. E aí o paralítico se apegou a Pedro e João, o ex-paralítico, né? Ele se apegou a Pedro e João, parece que deixando claro que se ele se afastasse deles, ele poderia voltar à sua condição miserável. Então ele grudou em Pedro e João e ficava atônito junto deles no pórtico chamado Pórtico de Salomão. E a hora que Pedro viu que estava aquela multidão encarando ele, com o olhar querendo saber, ele falou, mas por que vocês estão me olhando? O que vocês estão querendo dizer com esse olhar? Vocês estão achando que fomos nós, ou pelos nossos méritos, que este daqui está diante de vocês? Não, vocês estão enganados. Não é nada disso. Fique sabendo, ele busca lá no versículo 13, para ninguém pensar que era uma igreja nova, que era uma coisa nova, porque eles eram judeus, filhos de Abraão, estavam no templo, e aquele povo ali não praticava o sábado, os seguidores de Jesus. Então Pedro começa no versículo 13 dizendo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram. Vocês negaram ele perante Pilatos. Lembra que Pilatos perguntou, quem que vocês querem que eu solte? E vocês pediram um criminoso. Lembra disso? Então, vocês traíram Jesus. Vocês pediram um criminoso. Foi ele. Foi no nome dele. É pelo poder dele. Não olha para nós, não. Tem nada de Pedro. Vocês estão olhando como se nós tivéssemos feito por piedade ou por nosso poder ele andar. Não. Vocês estão enganados. E vocês negaram o santo, versículo 14. Ó. Vocês, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Dissarte, mataste, vocês mataram o autor da vida. O texto por si, ele é lindo. Vocês mataram o autor da vida, só que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas, diz o versículo 14. Pedro está falando para a multidão que está olhando para ele. Esse cara era paralítico há 40 anos. E ele falou, anda, e o homem andou. Esse Jesus que vocês traíram, esse Jesus que vocês negaram, esse Jesus que vocês trocaram por um criminoso, ele era o autor da vida, o Senhor da vida. Vocês o mataram. E foi no nome dele, e para cumprir a vontade dele, que Deus ressuscitou dos mortos. Fique imaginando se nós pertencêssemos àqueles irmãos que estivéssemos ouvindo isso. Eles estavam tão confiantes quando eles disseram, crucificam, crucificam. Os líderes religiosos haviam convencido eles que Jesus era um impostor e que ele tinha que morrer a qualquer jeito, mesmo que fosse para soltar Barrabás. Esse homem não podia viver, ele tinha que morrer. E manipulado pelos líderes que tinham grande influência, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei, ricamente vestidos, falando num lugar especial no templo. Esse povo seguiu cegamente. E agora Pedro disse assim, olha, vocês tomaram a decisão errada, vocês mataram, vocês rejeitaram, vocês traíram. Ele era o Senhor da vida, mas Deus vai fazer o plano dele.
Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E versículo 16, ó, e pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Está dizendo, sabe por que ele está andando? Porque ele creu. Sabe por que ele creu? Porque esse Jesus que vocês rejeitaram deu a ele fé. Ele mesmo deu a ele fé, na autoridade do nome de Jesus ele creu e por isso ele foi curado. Então é Jesus, aquele que vocês penduraram, aquele que vocês disseram crucifica, aquele que vocês trocaram por um criminoso, aquele que vocês fizeram um complô com as autoridades religiosas e políticas de Roma. É ele está aqui no nosso meio, é ele que está fazendo isso. Fica olhando para nós, não. Aí Pedro diz no versículo 17, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Era uma ignorância voluntária, não era uma ignorância de alguém que ignorava plenamente. Esse povo sabia das profecias do Messias que viria, é porque aquele Cristo não entrou no esquema deles, dos políticos e dos religiosos. Ele não entrou. E por isso eles queriam matar, como levaram Jesus à morte. E Pedro diz assim, olha, eu sei que vocês fizeram por ignorância, e eu estou dizendo ainda que era uma ignorância voluntária, mas Deus cumpriu o que ele havia anunciado. Deus havia anunciado que ele viria, ele veio. Deus havia anunciado que ele morreria, ele morreu. Deus havia anunciado que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Então agora, arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. Ele está dizendo, eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão fazendo parte de um complô na terra contra o Santo Filho de Deus, o Senhor da vida. Vocês quem? Vocês cristãos, vocês religiosos, vocês políticos, está tudo num complô contra o Filho de Deus. Quer um conselho? Se arrependa. Se arrependa e se converte para que os vossos pecados sejam cancelados. E Pedro continua dizendo, a fim de que Deus venha fazer uma obra, ele vai explicando, porque isso estava escrito na palavra. Ele diz no versículo 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminado no meio do povo. Ele está dizendo, ó, este homem que vocês mataram, foi que os profetas, vocês são filhos de profeta, não são? Eles eram. Vocês são filhos de profeta. Sabe o que os profetas disseram a respeito dele? Que quem não ouvir ele será exterminado. Vocês vão ser exterminados. Fica imaginando um povo ouvindo isso, depois de um grande milagre desse. Se fosse nos nossos dias, a mensagem seria outra depois de um grande milagre. A mensagem seria mais ou menos assim, olha, vem porque agora vai ter todo dia. Agora as coisas vão acontecer aqui, vamos aproveitar a onda do milagre. Não, Pedro falou assim, olha, quem está fazendo isso aqui é o que foi traído, que vocês estão em complô, que vocês o trocaram, que vocês não deram a mínima para ele. Ele está levando o seu plano a efeito. Foi ele que deu fé para esse homem, e a fé quem dá é ele deu fé, e quem ele não dá fé não tem como crer, porque a Bíblia fala que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Ninguém consegue ter fé em Deus, fé para se salvar de si mesmo. Se você tem, pode agradecer a Deus, é um dom de Deus. Ele que deu. E Pedro está confirmando isso. Ele falou, olha, quem tem essa fé é porque Deus deu. É esse Jesus que dá. É ele que dá a fé, ele deu e isso aconteceu. E esse Jesus, quem não der ouvido, vai ser exterminado. Vocês são filhos de profeta, versículo 25. Ó. Vós sois filhos de profeta e da aliança com Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E chama a responsabilidade para cada um. Bem, se você for ler o versículo 14, diz que Pedro estava falando ainda no templo, 4:1, quando os sacerdotes e o capitão do templo, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus e a ressurreição dos mortos, repreenderam, recolhendo no cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Mesmo assim, nesse mesmo dia em que o coxo foi curado,
5.000 homens se converteram. Olha como a notícia correu. Ele foi preso no mesmo dia e foi guardado na cela até no dia seguinte. Por que eles foram presos? Porque houve um grande ressentimento das autoridades e dos religiosos, que eles estavam falando de Jesus, da ressurreição dentre os mortos. E eles já mataram Jesus para ele não falar isso. Essa era a mensagem que incomodava o inferno. Essa era a mensagem que melava o negócio dos homens. Falar de Jesus, o Salvador, falar da sua ressurreição dos mortos. Aí prenderam e recolheram ele no cárcere até o dia seguinte. Mas o doutor Lucas, o médico amado, ressaltou que a essas alturas umas 5.000 pessoas, 5.000 homens, talvez umas 10.000 pessoas, se fosse contar as mulheres e crianças, 5.000 homens já havia crido que Jesus era o Cristo. Era tudo o que Roma não queria. É ele o Cristo. Nós o matamos. Ele era o prometido. É o Deus que nós falamos que amamos, que habitou entre nós, e a gente trocou ele por Barrabás. A escama caiu dos olhos de 5.000 num dia, único dia. Prenderam eles no dia seguinte, versículo 5, olha lá. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas. O grande problema aqui eram os escribas. A maior parte do sacerdócio era formado de escribas. E os escribas não acreditavam na ressurreição. Era insuportável para eles ver os discípulos pregando a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus. Tanto é que eles pagaram para mentir que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou nada. Olha quem estava lá nas autoridades, versículo 6, ó. O sumo sacerdote Anás, Caifás, João. Esse João, ele se chamava Joanã ben Zacai, um rabino famosíssimo da época. E também Alexandre, conhecido como Lisímaco, um dos mais ricos judeus daquela época. E toda a linhagem sacerdotal, provavelmente os 5 filhos de Anás, que todos foram sacerdotes. Então veja o que diz o versículo 6, é importante, ó. Como o sumo sacerdote Anás, Caifás, o João, que é o Joanã ben Zacai, rabino famoso, Alexandre, que é o judeu mais rico daquele tempo, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, arguíram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Prenderam Pedro e João, deixaram pousar na prisão. No dia seguinte, reuniu todas essas autoridades, queriam saber quem que é esse camarada que curou o coxo. Está toda a linhagem sacerdotal, aquele povo que condenou Jesus à morte, está tudo ali, ó. Vem cá, com que poder, com que autoridade, como é que você chega aqui na porta do nosso templo e cura um paralítico e entra uma multidão para dentro e dá glória a Deus e fala de ressurreição dos mortos? Com que autoridade? Com que poder? Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Então Pedro, versículo 8, 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. E aquilo dá uma pancada na cabeça deles, que eles decidem matá-los também. Queriam fazer alguma coisa para matá-los. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Até então eles não sabiam que eles eram discípulos de Jesus. Fique sabendo que nós estamos aqui, nós somos presos por causa do benefício que foi feito a um homem. Somos interrogados por isso. Todas essas autoridades estão aqui reunidas por isso. Jesus Cristo, está dizendo, Jesus, o Cristo que havia de vir, e o Nazareno. O Nazareno era pejorativo.
Nazaré era um vilarejo, sem moral. Quem é Nazaré para figurar entre os maiores de Jerusalém? É o Jesus Cristo Nazareno, é no nome dele. Nós usamos o nome dele e é por intermédio do nome dele. E vocês crucificaram ele. E ele já havia dito que vocês iam rejeitar essa pedra. E fique sabendo que não existe salvação em nenhum outro, nem no céu e nem na terra. Se vocês estão esperando, invocando, achando que vocês podem ser salvos de alguma outra forma, em um outro nome, não existe. É o único nome pelo qual devamos ser salvos. Quando essas autoridades, altas autoridades, ficaram sabendo que eles tinham andado com Jesus e que eles eram pescadores e letrados, não é que eles eram analfabetos, eles não eram da cultura daquele pessoal que estava ouvindo eles. Eles eram alfabetizados, mas eram homens, como se nós disséssemos hoje, do campo. A pesca e a criação de ovelhas eram profissões dignas, porém não muito honradas. Não são até hoje, mas eram menos ainda na época. E aí eles disseram no versículo 16, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles colocavam na conta de Pedro e João que eles fizeram um milagre, e eles falando para todo mundo que eles não fizeram o milagre. E condenando eles, dizendo, vocês estão em complô com Jesus. Então, disseram, versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Não vamos prender, não vamos matar, mas vocês estão absolutamente proibidos de tocar no nome de Jesus o Nazareno. Dá a impressão que eles vão agradecer e ir embora, né? Nos soltou da cadeia. Mas Pedro e João lhes respondeu, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém, queridos? Quem está me ouvindo? Vou mais um pouquinho para nós fecharmos o pensamento. Uma vez soltos, versículo 23, procuraram os irmãos, contaram quantas coisas lhe havia acontecido, como que eles foram interrogados, como que eles foram ameaçados, como eles foram soltos. Ouvido isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo com intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Qual a conclusão de tudo isso que aconteceu? Eles chegaram lá para a igreja que estava em oração, contaram, glorificaram a Deus e disseram assim, ó Senhor Deus que fizeste os céus e a terra, na verdade todo mundo na terra fez um complô, judeus, gentios, autoridades e religiosos contra o teu santo servo Jesus. É verdade que eles acabaram cumprindo tudo que a tua boa mão predeterminaram. É verdade. Mas fica registrado aqui que há um complô na terra, a igreja começou debaixo desse complô,
E ela termina a sua história nesse mesmo complô. Então veja que os primeiros problemas que a igreja enfrentou não é diferente dos últimos que ela está enfrentando. Qual que era a preocupação, você vê, do espírito das trevas neste complô? Não pode falar de Jesus e da sua ressurreição. Não é para pregar a palavra dele. Tanto é que eles oraram, agradeceram a Deus, fizeram uma oração e falou: ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós, teus filhos. O que eles pediram? Que a gente continue fazendo coxa andar? Não. Que aconteça um milagre desse todos os dias? Não pediram isso. Nós precisamos pregar a tua palavra. O Senhor cuida dele nas suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor estende as tuas mãos para curar. Quem cura é Deus. É Ele que dá a fé, Pedro acabou de explicar. E para quem Ele dá a fé, Ele opera o milagre. Esse negócio de curar e de fazer milagre é com Deus. Se não for de Deus, é falso, é do diabo, não presta. É humano, é sugestivo, é enganoso, é cilada. Pedro já havia dito: olha, não tem nada a ver com a gente. Vocês estão achando que foi a gente? A gente veio para orar. Quando o homem pediu dinheiro para nós, ele esperava receber ouro ou prata. Nós não tínhamos ouro e prata. O Espírito Santo falou no coração deles para fazer o que eles fizeram. Eles obedeceram. Eles não vieram lá para fazer aquilo. E nem voltaram no dia seguinte para fazer a mesma coisa. E nem na semana seguinte. E não aconteceu mais nenhuma vez na Porta Formosa, e nem na porta principal. E nem em porta nenhuma. Não tá, em Atos não está registrado. Aconteceu muitos outros milagres. Tão grandiosos ou mais grandiosos do que esse. Mas ele estava dizendo, ó, esses milagres é Jesus. É Ele. Ele que dá a fé. E a fé que Ele dá leva a pessoa a crer para receber o poder dele se manifestando nela. O que nós temos que fazer é pregar com intrepidez a sua palavra. Queridos, eu acho oportuno, no tempo em que nós vivemos, a unção de Deus na vida de Pedro para nos explicar que a igreja que Jesus fundou, que continua sendo a mesma até hoje, que ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela nasceu enfrentando esse tipo de oposição. E que pena que muitas igrejas hoje estão fazendo com os seus membros, ou nós estamos deixando os religiosos de plantão como profetas da nação, nos arrastar para suas visões, para os seus projetos, levando-nos muitas vezes a gente viver um verdadeiro complô contra Jesus, uma traição, uma rejeição. Porque hoje, quando ocorrem os milagres, não aparece o santo servo de Deus Jesus, aparece a denominação. Aparece o pastor, aparece o método. Se nós tivéssemos que responder essa pergunta de Pedro hoje, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que nós temos? Nós temos, sabe o que nós temos? Cerimônias, campanhas, métodos. Nós teríamos que falar para as pessoas assim, olha, o que eu tenho é um programa, entra aqui, faz o teu curso. Nós não temos nem a hora da oração. Pedro e João estavam indo para a hora da oração. Se eu perguntar, qual é a tua hora da oração? E aí? Não tem hora da oração não.
Alguns têm, alguns não têm. Não tem nem o dia da oração. Tem uns que não tem nem a semana da oração. Quem está me entendendo, diga amém. Era a hora da oração, ele estava lá na hora da oração, e ele falou que não tenho ouro, não tenho prata, sabe o que eu tenho? Eu tenho uma ordem de Deus para falar para você levantar e andar. Então anda. Teve encenação, não falou, volte amanhã que vai acontecer do mesmo jeito. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus. Na continuação de todo o livro de Atos, você vê que não tem nada disso. Você falou, isso aqui tudo quem está fazendo é Jesus Cristo. O que vocês disseram crucifica, vocês tiraram ele da vida de vocês, ele é o Senhor da vida. Mas fique sabendo que vocês tiraram ele da vida de vocês, mas Deus o enalteceu, ressuscitando dos mortos, o túmulo está vazio. E agora há uma denúncia aqui dizendo que os grandes da terra, juntamente com os judeus e com os gentios, eles estavam todos num complô, sendo arrastados por líderes e por religiões e por tradições, para tirar Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe que tudo isso daqui está sendo contra o teu santo filho Jesus. Mas quem que estava contra Jesus ali? Vamos responder na Bíblia. Quem que ali que estava tendo um complô contra Jesus? Eles nem percebiam o complô. O complô era para vocês não falarem mais de Jesus. O complô era para vocês não falar mais da ressurreição. O complô é para vocês esquecerem que Jesus de Nazaré é o Cristo. Nós temos que admitir que essa estratégia, esse complô, fez um sucesso muito grande no mundo. Porque as pessoas não querem saber de Jesus, irmãos. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber do Evangelho. Olha o tamanho do grupo de pessoas que se interessam por isso. Agora, de religião, de programação, de milagres. Quantas pessoas já não vi pregando esse texto aqui e dizendo, não, é o Deus que curou o coxo, ele está aqui. Ele vai fazer o mesmo. Não foi isso que Pedro, que foi usado para curar o coxo, disse. Ele falou, não, eu quero aproveitar esse milagre aqui e dizer para vocês que quem fez isso aqui foi Jesus. E vocês estão tirando Jesus, hein? Vocês estão tirando Jesus da vida de vocês. Vocês estavam gritando lá num lugar que ele não é bem-vindo. Então hoje, nós não temos mais a hora da oração. É comum você falar a hora da novela, a hora do jogo. Quem já ouviu falar a hora do jogo? A hora da novela, a hora do filme, a hora do lazer, o dia do lazer. Mas a hora da oração, essa fila ficou bem pequena. Tem aqueles que têm, graças a Deus por eles. Mas era um grupo pequeno, como era no comecinho da igreja. A hora do culto. Agora é a hora do culto. Tem que estar lá a hora do culto. Culto a Deus, culto a Jesus. Sabe quem se preocupa com isso? Os santos servos que nunca tiraram Jesus da sua vida. Agora já tem muita gente que eles atenderam esse complô aqui, ó. Quer ficar livre? Quer viver uma vida boa? Não fala mais de Jesus. Fala mais de ressurreição. Toca mais no nome do Nazareno, do Cristo. E vocês podem ir embora. Aí o Pedro falou assim, vê vocês mesmos se é justo que vocês estão me pedindo. Eu tenho uma ordem de Deus e uma ordem de homem. Quem vocês querem que eu obedeça? A maioria está obedecendo a ordem da carne, do ego. Não tem mais aquele compromisso com Deus. Talvez você fale assim, pastor, quem deveria ouvir isso é quem não está aqui. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Porque o tempo é chegado. Deus vai conduzir em retidão, em santidade, em proximidade, exatamente os dele. E é um grupo pequeno. Porque esse complô que ele falou, olha, Senhor, verdadeiramente, sabe o que aconteceu aqui? Foi um complô das autoridades, com as autoridades romanas, todos que estavam lá, o Anás, o Caifás, os ricos, os judeus, os gentios. Na verdade, foi uma brutal rejeição ao teu santo servo Jesus. Foram arrastados. Nós temos que admitir, queridos, que a brutal rejeição continua. As pessoas não conseguem hoje, para oferecer um culto ao santo servo Jesus, dar um minuto de concentração. Então a gente consegue concentrar num filme, a gente consegue passar 10, 12, 15 horas por dia na internet,
Mas quando o assunto é o Senhor da vida, o texto que a igreja começou é assim que ele está terminando. Pedro falou assim: Senhor, não olha para essas ameaças, não olha para isso que as trevas conseguiu entre os gentios, entre os judeus, entre as autoridades. Pedro chega a falar assim: sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o Salmo 2, ele cita o Salmo 2. Salmo 2 diz assim, olha, as nações se embraveceram, se uniram para rejeitar o Deus humanizado, com religião, com religiosos. Pedro falou, há um complô no mundo para que a tua palavra não seja pregada, para que o evangelho do teu santo filho, para que o nome do teu santo filho não seja louvado e adorado na terra. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós. O lugar tremeu. O que eles pediram? Eles pediram assim, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós para nós pregarmos a palavra com autoridade. É o que nós temos que fazer. Quantas igrejas hoje que já não pode falar, não tenho ouro nem prata, não tenho palavra, não tem tempo para palavra, não tem oração, não tem culto a Deus, não tem reverência. O que temos te dou, mas o que temos? Um programa? Um método? Tudo isso foi substituído, foi tirado do original e Pedro disse assim, olha, vocês construtores, está dizendo, vocês que construíram as vossas hierarquias, as vossas vidas, vocês estão construindo na pedra errada. A verdadeira pedra angular vocês rejeitaram. Vocês estão construindo isso em nome de instituições, em nomes humanos, em Anás e Caifás, em Roma, no Sinédrio, e a pedra angular, que é o único nome, não tem um outro nome que no túmulo dele está escrito, ressuscitou na terra. Esse é o varão aprovado por Deus. Ele está sendo tirado. Vocês o traíram. Vocês o rejeitaram. Ele é o Senhor da vida, não existe outro nome, Ele é o único. Parece que eles vão orar, Senhor, agora que o Senhor começou a operar milagre, ninguém segura a gente. Fala uma mensagem dessa, ele falou, isso aqui é o Jesus que vocês estão tirando, Ele é o Senhor da vida, Ele é o único, vocês precisam colocar a vida dele em cima deles. Então, queridos, o pedido deles era esse, falou, e aí, Senhor, enquanto a gente prega a palavra, o Senhor faz os seus sinais, o Senhor estende as suas mãos. Nós queremos cumprir a sua parte, pregar a palavra com intrepidez, que é uma coisa que muitas igrejas abandonaram faz tempo. Pregar a palavra com intrepidez do jeito que ela é. E foi isso que Pedro falou para os judeus simples, foi isso que ele falou para as mais altas autoridades, e foi isso que ele falou quando foram ameaçados. Se vocês pregarem de novo, vocês vão sofrer as penalidades. Vocês estão pedindo para obedecer vocês, e nós temos uma ordem para obedecer a Deus. Queridos, isso vale para nós hoje. O culto a Deus está sendo banalizado. A vida pessoal com Deus está sendo banalizada. Esse é o complô do começo. Que Pedro falou, olha, não faça isso. Vocês são filhos de profetas. E Pedro está falando para a gente que esperava o Cristo há 4.000 anos. Vocês são filhos de Abraão. Hoje nós temos que dizer assim, olha, nós somos filhos de Jesus. Não é de Abraão. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos um túmulo vazio. Nós temos uma história cheia de mártires. Esse Jesus, ele continua vivo. Ele continua cumprindo aquilo lá. Certamente estou convosco todos os dias. Ele virá triunfantemente daqui a pouco para reinar no reino que o mundo pensa que tem. Este reino será tomado à força e reinará triunfantemente. E as pessoas que tiraram Jesus da sua vida, eles vão se arrepender. Eles não perceberam que há um complô no mundo todo. Se você olhar para o mundo todo, o mundo tem holofote para tudo. O mundo tem prêmio para tudo. O mundo tem troféu para tudo. O mundo tem salários e oportunidades para tudo. Quando eu falo de coisas mundiais. Mas quando você fala assim, olha, vamos colocar Jesus no meio, fala, não, aí não pode. A gente não pode nem fazer obra social. A lei nossa aqui, de um país livre como o nosso, diz assim, olha, você quer fazer obra social? Você quer dar comida para quem está com fome? Você quer recuperar quem está na droga? Só que tem uma coisa, você não pode falar de Jesus, tem que ser neutro.
Pode fazer. Mas não fale de religião. Religião é uma forma de falar para te proibir falar de Jesus, porque de religião pode. Você só não pode falar que quando alguém melhorar, falar que foi Jesus. Você só não pode falar que foi o Espírito Santo. Você só não pode falar que foi a Bíblia. Se você falar, aí não pode. As nossas leis aqui num país livre. Imagina nos outros países, onde não é nem possível ter a Bíblia. Há um complô. Isso não contando nos lugares em que há toda a liberdade do mundo, mas que as pessoas nem perceberam que Jesus foi tirado do meio deles. Ficou a religião, ficou os rituais, ficou as cerimônias. E quem foi tirado do meio deles? Jesus. Eles estavam certos que aquele camarada que morreu na sexta-feira era impostor. Imagina que ele é o Cristo. Foi doloroso para eles ouvir, depois de um milagre daquele que agitou a cidade, e falou: foi o Jesus que vocês mataram que fez isso. Então, queridos, cresce o número das pessoas que perderam o interesse por Jesus. Não acredita mais que o Jesus está vivo, que Ele está no nosso meio, que Ele está fazendo a sua obra, que nós devemos edificar a nossa vida nele. Cresce o número de pessoas que eles foram congelados, entorpecidos pela religiosidade. É perceptível que tem muitas pessoas que vivem esse cristianismo autêntico, esse cristianismo vivo. É isso que nós temos que viver. Edificar a nossa vida aí, num Cristo vivo, num Cristo presente. Não deixar esse complô que tira Jesus dos cultos dele. É com tristeza que a gente fala que na maioria dos eventos evangélicos, se Jesus não aparecer, ele não faz falta. A gente se vira sem ele. Está tudo programado. A gente já sabe quem vai pregar, já sabe quem vai cantar, já sabe quem vai recolher oferta. Está tudo programado. A gente não pode se conformar com isso, a gente tem que sentir falta dele. A gente vem para encontrar com ele. Nós não podemos oferecer um culto para ele no WhatsApp. Nós não podemos oferecer um culto para ele com a cabeça, o corpo aqui e a cabeça lá. Não podemos oferecer um culto para ele porque, hoje eu não tinha nada mesmo para fazer. Não, tem a hora. A hora em que Jesus vai ser glorificado, a hora do culto. Coisa séria. Porque o complô que existe no mundo, ele é crescente. E daqui a pouquinho, pode ter certeza disso. Hoje é um complô para tirar Jesus do coração das pessoas. Daqui a pouquinho elas serão proibidas, elas serão mortas, quando a igreja for arrebatada, se elas falarem nesse nome. Alguns países já são, mas isso será mundial. Então a denúncia de Pedro aqui na unção do Espírito Santo, ele está falando: Senhor, a tua igreja vai ficar em oração e pedindo que o Senhor nos conceda que a gente pregue a tua palavra com intrepidez, pregando, falando e vivendo. Enquanto isso, o Senhor estende as tuas mãos para fazer a tua obra. Então, queridos, é tempo de cada um cuidar da sua própria conduta, do seu próprio relacionamento. Não deixa a vida me levar. Não deixa um dia após o outro, o tempo passar. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais tempo. Alguém vai querer fazer, acabou o tempo. Então é tempo oportuno, Deus está conduzindo o seu povo, o Espírito Santo está conduzindo o seu povo, mas nós precisamos ter interesse, ter amor, desejá-lo, levá-lo a sério, porque o complô do mal é que ele seja tirado. Eu acredito que o inferno fica muito feliz quando vê um culto para Deus, que se Deus não tiver, não faz a menor falta. É isso que eles queriam desde o princípio. Foi isso que o diabo falou para o Adão e para Eva. Falou: olha, vamos fazer um paraíso aqui na terra, mas sem Deus. Tira Deus, o resto a gente se vira. Pode ter religião, pode ter de tudo. Nós estamos aqui para aprender o contrário. Nós queremos qualquer coisa que tenha Deus, ainda que seja lágrimas. E abominamos qualquer coisa que não tenha Deus, ainda que elas sejam encantadoras. O que nós queremos é nos reunirmos na presença de Deus, num culto a Deus, para Deus, com Deus, em Deus. E não participar desse complô que existe desde o início da humanidade e que ataca violentamente a igreja desde o seu início. E de uma forma muito mais acirrada hoje, no tempo final. Eu creio que eu estou falando uma coisa que todo mundo está entendendo, mas as igrejas, elas entraram tão no automático,
que não parece mais um relacionamento de um Deus vivo que recebe um culto vivo, uma oração viva, um louvor vivo, porque são pessoas vivas que estão. A coisa foi no automático. Eu vou na igreja, se Jesus não for, o problema é dele, eu vou lá. Nós temos que clamar pela presença dele aqui, porque se ele não estiver aqui, nós teríamos que dizer, gente, não vamos voltar mais aqui não. O que a gente vai fazer? Se a gente vem adorar ele, ele não vem? Se a gente vem para pregar a palavra dele, as pessoas não querem ouvir, ou não tem quem pregue, nós teríamos que dizer, não vamos vir mais não. Agora, se nós queremos ele, então esse ardor aparecerá no nosso coração. E o Senhor sempre está onde ele é invocado. A Bíblia fala, invocai-o enquanto ele está perto. Buscai-o enquanto se pode achar. Agora é o tempo. Mas nós precisamos ter essa visão de igreja. Que não basta a gente estar todo mundo aqui e ter bons músicos e bons pregadores e boas pessoas. Não, e Deus? Ele é a causa de nós estarmos aqui. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus está aqui. Deus em cuja presença estamos. Em nome de Jesus, acabamos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida, para nos orientar, para nos chamar à santidade, para nos chamarmos, ó Deus, a um relacionamento de amor, de gratidão. Pai, olha, Senhor, para nós, olha para a nossa vida. O Senhor sabe exatamente quem somos. O Senhor conhece o nosso coração. Quantas vezes, ó Deus, nos deixamos levar por aquilo que tudo é, que tudo fazem, que tudo dizem. Mas nós queremos mudar isso na nossa vida. Nós queremos ter a experiência de ouvir Teu Espírito Santo falando em nós. Nós queremos, ó Deus, sair dos nossos lares e rumarmos para a Tua casa na convicção plena de que o Senhor nos conduzirá, que o nosso encontro se dará, que o nosso louvor tocará o Seu coração, que o Senhor se agradará do nosso ajuntamento, que a Tua palavra arderá em nosso peito, que o Senhor nos dará a fé, que traz os milagres, que glorifica o Teu nome, a fé, ó Deus, que glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É esta que nós pregamos, é esta que nós buscamos, é esta que nós ministramos, onde não cabe glórias humanas nem denominacionais, mas é para a glória do Teu nome, do nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Deus, eu quero Te pedir em nome de Jesus, olha para a nossa vida, venha destruir em nós, ó Deus, tudo que é puramente humano, religioso, enganoso, que tantas vezes nós nos apegamos a isso com fidelidade, a coisas sem valores, coisas do nosso ego, coisas deste mundo comprometido em tirar Jesus, coisas deste mundo que tira Jesus do coração das pessoas. Pai, em nome de Jesus, venha nos libertar de tudo isso. E que este amor manifestado por Cristo na cruz do Calvário se manifeste, ó Deus, no coração de todos nós. Que este amor possa ser correspondido por todos nós que aqui estamos. Deus, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós queremos, ó Pai, que esta unção, que esta graça liberada na cruz do Calvário, esta unção que aceita, que cura, que liberta, que traz a fé,
que opera, ó Deus, em nós o teu querer. É ela, ó Deus, que nós queremos para a nossa vida, que nós ministramos e que somos ministrados pela tua palavra. Olha, ó Deus, para a vida de cada um, que este sacrifício, ó Deus, a hora do culto, a hora do louvor, a hora da adoração, sejam momentos especiais na vida do seu povo. É o teu povo comprometido, ó Deus, com o compromisso que temos pela fé em Cristo Jesus. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor olhe agora, ó Deus, para a vida de cada um. Nós estamos aqui diante do Senhor. Queremos, ó Deus, verdadeiramente ser o teu povo, verdadeiramente ser habitados pelo teu Espírito, conduzidos por ti, pela luz do teu Evangelho, nos libertando, ó Deus, de tudo que não vem da tua parte e manifestando, ó Deus, o seu propósito na nossa vida. Cremos, ó Deus, que o teu Evangelho nos alcançou, que o Senhor nos congregou aqui, porque o Senhor tem planos e propósitos na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós nos abrimos e nos rendemos para que estes propósitos eternos se cumpram, ó Deus, na vida dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Tudo que é enganoso, tudo que não faz bem, tudo que não vem de ti, ó Deus, livra-nos disso. Que a tua onisciência, ó Deus, nos proteja disso. E a tua luz e a tua justiça resplandeça em nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Esse nome, que não há outro, o Senhor da vida, o Senhor da nossa vida, é no nome dEle que nós aqui estamos. É no nome dEle que nós oramos. É no nome dEle que nós cantamos. É no nome dEle que nós comungamos. Deus, sem a tua presença aqui, tudo perde o sentido. Tudo perde o valor. Tudo é vão. Por isso, ó Deus, nós te imploramos, não nos deixe, Senhor. Nós não sabemos viver sem o Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, andar sem a tua palavra. E não queremos nunca, ó Deus, saber. Queremos ter essa dependência diária, o tempo todo, de sermos guiados e orientados pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Manifesta o teu poder aqui hoje, ó Deus, curando vidas, iluminando vidas, libertando vidas. É o Senhor quem dá a fé. É o Senhor quem opera os milagres, enquanto a tua palavra é pregada, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus, eu creio que esse nome tem poder para me curar, para me libertar, para me iluminar, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.